Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa, nossa aula hoje sobre o conteúdo de segmentos de reta. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da rede pública do estado do Acre. Então vamos iniciar. Então, tema da nossa aula, razão, proporção e segmentos de reta, certo? Esses conteúdos aplicados na ideia de segmento de reta. Então vamos relembrar o conceito de razão. Você já viu esse conceito, mas vamos relembrar. Sejam A e B dois números reais, sendo B diferente de zero. A gente vai definir como razão entre A e B o valor do quociente A sobre B, A dividido para B. Ou seja, a razão entre dois números é o resultado da divisão entre eles, certinho? Então, quando eu falo em razão entre dois números, eu estou falando do valor, o quociente entre eles. Então, assim sendo, a razão entre 6 e 2 é 3, porque 6 dividido para 3 dá 2. A razão entre 2 e 8 é 0,25, porque 2 dividido para 8 dá 0,25. É bastante conveniente escrevermos a razão entre A e B na forma de fração, para melhor entendermos a ideia de proporção. Assim, a razão entre A e B pode ser dada por A sobre B. É a razão A sobre B. A fração A sobre B. Retomando a ideia de proporção. Quando duas razões possuem o mesmo valor, a gente fala que elas são proporcionais, isto é, estão em proporção. O conceito de proporcionalidade é extremamente poderoso e considerado por muitos o conceito mais importante da matemática básica. Note que uma proporção também pode ser vista como uma igualdade de fração, ou seja, frações equivalentes. Perceba. 7 dividido para 2 dá 3,5. E 14 dividido para 4 também dá 3,5. Então a gente pode falar que 7 sobre 2 é igual a 14 sobre 4. Ou nós também podemos ler assim, 7 está para 2, assim como 14 está para 4. Essa igualdade é uma proporção. Em toda proporção de duas razões, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Note que 7 vezes 4, que são os extremos, dá 28, e 2 vezes 14, que são os meios, dá 28. Notou a igualdade aí? Isso aí é uma propriedade fundamental das proporções. Segmento de reta. Considere dois pontos distintos em um plano, denominados de A e B. Esses pontos, De acordo com o postulado da determinação de Euclides, sempre vai existir uma reta passando por esses dois pontos. E mais ainda, essa reta é única. O que vai acontecer aqui? O pedaço da reta, entre aspas, compreendido entre A e B, eu vou chamar de segmento de reta. E a gente vai usar a notação tracinho, embaixo do tracinho AB maiúsculo, para indicar que é um segmento de reta que vai de A para B ou de B para A. A orientação aqui não importa, certo? Então, olha o esqueminha aí, ó. Você tem a reta R, certo? E você tem dois pontos, A e B. Eu vou dizer que o segmento de reta AB é a reunião de todos os pontos que pertencem à reta R e estão compreendidos entre A e B, juntamente com A e B. Então, essa é a definição formal de segmento de reta, ok? Então, a gente aqui vai aprender como a gente associa uma medida para um segmento de reta. A reta ela é unidimensional, isto é, ela possui uma única direção. A ela associamos, então, uma única medida. Assim, quando escolhemos dois pontos distintos, A e B, sobre uma reta e medimos a distância entre eles, estamos, na verdade, determinando o comprimento do segmento AB. Abaixo você vai entender essa ideia. Repare o segmento em azul. É um segmento de reta, ele tem dois pontos, um ponto final, um ponto inicial e um ponto final. Repare que se eu usar uma régua escolar para medir esse segmento, vai dar 3 centímetros. Ou seja, o comprimento do segmento azul é 3 centímetros. Se eu pegar o segmento em vermelho e colocar uma ponta na marca 1 centímetro e a outra ponta na marca 4 centímetros, 4 menos 1 dá 3, Então o segmento vermelho também mede 3 centímetros. Repare que os dois segmentos possuem a mesma medida de comprimento. Agora, segmentos de retas congruentes. Considere dois segmentos de reta A e B e C e D.
Se as medidas de seus comprimentos forem iguais, ou seja, tiverem as mesmas medidas, diremos que tratam-se de segmentos de retas congruentes. E a gente escreve AB, né, com tracinho em cima, congruente a CD. Essa igualdade em cima acompanhada de um tio. Quando você lê essa notação, você tem que saber que trata-se de dois segmentos de retas congruentes, ou seja, de mesmas medidas de comprimento. Então, se eu pego, por exemplo, um triângulo equilátero, você lembra que um triângulo equilátero é um triângulo que os três lados possuem as mesmas medidas. Isso quer dizer o seguinte, que os segmentos que fecham um triângulo equilátero, cada um deles, né, tem uma medida, e essa medida é a mesma para os três. Então eu posso falar que os lados, os segmentos que formam os lados de um triângulo equilátero são segmentos congruentes. A mesma ideia, né? Se eu pego dois segmentos, AB e CD, e ambos medem 4 centímetros, certo? Eu digo que o segmento AB é congruente ao segmento CD. Repara que o segmento AB e CD, eles não precisam estar na mesma direção para eu dizer que eles são congruentes. Bastam que eles tenham a mesma medida. Razão entre segmentos de retas. Vamos lá. Definimos como razão entre segmentos de reta a razão entre as medidas dos seus comprimentos. Aquela mesma ideia que a gente viu lá no início. Então, observe o seguinte exemplo. Nós temos aí 4 segmentos de reta, AB, CD, EF e GH. O segmento AB mede 2 centímetros, o segmento CD mede 4 centímetros, o segmento EF mede 3 centímetros e o segmento GH mede 6 centímetros. Então, a razão entre AB e CD, por exemplo, é 2 sobre 4, porque 2 é a medida do segmento AB e 4 é a medida do segmento CD. Se você divide 2 para 4, que é a razão entre os dois segmentos, dá 0,5. A razão entre os segmentos EF e GH é 3 sobre 6, porque o comprimento EF mede 6 e o comprimento GH mede 6. 3 para 6, 0,5. Note então que AB e CD estão na mesma razão que EF e GH. Ou seja, nós temos aí o quê? Uma proporção, uma igualdade de razões. Agora a gente vai interpretar a razão entre segmentos. No exemplo anterior, você observou que a razão, por exemplo, entre o segmento AB e CD nessa ordem é 0,5. Geometricamente, a gente entende que o segmento AB tem a metade do tamanho do segmento CD. Isso quer dizer que eu posso colocar AB dentro de CD 2 vezes. Então, para eu preencher o segmento CD com segmentos AB, eu teria que colocar 2 vezes, né? Eu teria que colocar 2 segmentos congruentes AB dentro de CD. 2 segmentos de retas possuem comprimentos iguais a 24 centímetros e 1,5 centímetro. Aí eu pergunto, quantos segmentos congruentes ao menor cabem dentro do segmento maior? Ou seja, se eu quiser preencher o segmento maior de 24 centímetros com segmentozinhos de 1,5, quantos segmentozinhos desse eu colocaria dentro do segmento maior? Bom, basta usar a ideia de razão entre segmentos. Eu vou dividir, né, essas duas medidas. O segmento maior mede 24 centímetros e o segmento menor mede 1,5. A razão entre 24 e 1,5 é o quociente de 24 por 1,5, que dá 16. Portanto, eu teria que usar 16 segmentos congruentes ao segmento AB, para o segmento igual de medida 1,5, para preencher o segmento de 24 centímetros. Ok? Segmentos de retas proporcionais. Dados 4 segmentos de reta, denominados AB, CD, EF e GH, diremos que são proporcionais se somente se acontecer a igualdade. AB está para CD, assim como EF está para GH. Percebeu? A razão entre dois deles é igual à razão entre os outros dois. Quando isso acontece, nós falamos que esses 4 segmentos, eles são proporcionais, eles obedecem uma proporção. Então, AB sobre CD é igual a EF sobre GH. Se eu manipular aí, por exemplo, eu posso dizer que AB sobre EF é igual a CD sobre GH. E assim por diante. Então, vamos fazer um exercício aqui.
Considere o feixe de retas paralelas abaixo, cortado por duas retas transversais. Sabendo que AB, BC, DE e EF são proporcionais, calcule a medida x. Então vamos lá. Lembre-se que um conjunto formado por duas ou mais retas paralelas no plano é o que conhecemos como feixe de retas paralelas, coisa que você já viu na aula anterior. Então vamos lá. Eu tenho três retas paralelas, R, S e T. E eu tenho duas retas transversais, ou seja, duas retas que interceptam essas três retas paralelas, U e V. O enunciado me garante que AB, BC, DE e EF são segmentos proporcionais. Isso quer dizer o seguinte, né? Que a medida AB está para BC, assim como o DE está para EF, certo? Então, se são proporcionais, há uma igualdade de fração. 3 está para 9, assim como 2 está para x, porque 3 é a medida do segmento AB, 9 é a medida do segmento BC, 2 é a medida do segmento DE e x é a medida do segmento EF. E aí eu tenho essa igualdade de frações. 3 está para 9, assim como 2 está para x. O que você tem aí? Uma regra de 3. E qual é a propriedade fundamental? O produto dos meios pelos extremos é igual. Isso quer dizer que 3 multiplicado por x é igual a 9 multiplicado por 2. E aí eu vou montar uma igualdade. 3 multiplicado por x é igual a 2 multiplicado por 9. 3 vezes x dá 3x, 2 vezes 9 dá 18. E aí eu vou resolver essa equação, 3x igual a 18. X então vai ser 18 dividido para 3, que dá 6. Isso quer dizer que o segmentozinho x, o segmento EF de medida x, mede 6 unidades de comprimento. Repare que obedece à proporção. 3 para 9 dá 0,33 aproximadamente, e 2 para 6 também dá 0,33, né? A dízima periódica 0,33 em ambos os casos. Então nós temos aí segmentos de retas proporcionais. Esse exercício para você, ele dá uma introdução do que a gente vai ver na próxima aula, que é o Teorema de Tales. Então é hora da revisão. E por hoje é só. Vimos em nossa aula os conceitos de razão, proporção, segmentos e proporcionalidade entre segmentos. Agora é hora de exercitar seus conhecimentos adquiridos resolvendo bastante exercícios. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido essas três ideias que nós vimos aqui: segmento de reta, proporção e razão. Depois compareça na plataforma da Secretaria, assista novamente essas aulas para uma melhor compreensão. Até a próxima e bons estudos!